estamos de volta à nossa segunda parte da nossa aula. Estamos estudando hoje o Espiritismo e ainda tratando da questão do Espiritismo baixo, nós estamos aí agora vendo a Quimbanda, né, que é de origem derivada da Umbanda. A Quimbanda é mais focada em trabalhos espirituais voltados para soluções materiais, como proteção, abertura de caminhos e amarrações amorosas. A característica trabalha com entidades específicas como Exu e Pombagira, frequentemente associadas às forças da terra e do desejo. Suas práticas podem incluir oferendas mais elaboradas, como velas, bebidas alcoólicas e rituais noturnos. Eles têm seu objetivo de resolver questões práticas da vida cotidiana, como amor, dinheiro, proteção, sem necessariamente seguir princípios éticos rígidos. Então, aquela coisa, que eu disse, que tem algumas linhas que fazem alguns trabalhos, como de amarração, essas coisas aí. Temos também a Macumba, que o termo genérico é pejorativo usado para descrever práticas afro-brasileiras ou espiritualistas de forma indiscriminada, sem distinção clara entre Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. As características: historicamente, macumba era o nome de um instrumento musical usado em rituais africanos, mas passou a ser associado a práticas mágicas populares no Brasil. Geralmente relacionado a rituais para alcançar desejos específicos, mas o termo é amplamente mal compreendido. Então, a macumba já é uma linha de trabalhos que acontecem dentro do espiritismo baixo, Então, às vezes você passa na rua, ou atualmente, pelo menos aqui em São Caetano a gente não vê muito isso, mas em alguns bairros, nós muitas vezes encontramos, velas e uma série de elementos que fazem parte desses tipos de trabalho aí. Bom, deixa eu acertar aqui, isso. Tem a pagelança, que é prática espiritual indígena brasileira que remonta às tradições dos povos originários. Conduzida pelo pajé, que é o líder espiritual, a pagelança envolve cantos, danças, uso de ervas medicinais e contato com espíritos da natureza e dos ancestrais. É comum o uso de estados alterados de consciência, induzido por plantas medicinais, como o uso da ayahuasca, não sei se é exatamente essa pronúncia, em algumas tribos. O seu objetivo é cura espiritual e física, harmonização com os espíritos da natureza e resoluções de conflitos tribais. Agora nós temos os grupos esoteristas, como a Ordem Rosa Cruz, a Teosofia, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Os esotéricos, o que é uma pessoa esotérica? São pessoas ou grupos que seguem ou estudam práticas, doutrinas e conhecimentos voltados ao misticismo, à espiritualidade e ao ocultismo, geralmente considerados reservados, secretos ou compreendidos por um círculo restrito de iniciantes. É uma espécie de gnosticismo, e moderno, Então tem muito a ver, com o gnosticismo. Bom, agora nós temos um outro tipo de espiritismo. Nós temos o espiritismo comum, o baixo espiritismo e o que é chamado de espiritismo científico. Então são várias ramificações que abordam,
doutrinas, pensamentos, estruturas diferenciados entre si, mas que tem um foco central, que é a crença, né, em vidas passadas e reencarnação. Então, de certo modo, veja, dentro do cristianismo nós temos várias ramificações no sentido assim de denominações, né? Mas você pode ver que a batista, a presbiteriana, a Deus é Amor, a Assembleia de Deus, né? Elas têm algumas posições diferentes, mas o centro do cristianismo é quem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, né? Encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, está ao lado direito do Pai. Então esse é o fio condutor, esse é o fio que une todo o cristianismo, né? Quando a gente vê o espiritismo nas suas diversas formas, como o espiritismo comum, o espiritismo baixo e o científico, eles têm um fio condutor também, que é o quê? É a reencarnação. É a reencarnação e, na maioria deles, a possibilidade de falar com espíritos desencarnados. Então, você vê que sempre tem uma similaridade. Então, o espiritismo científico, também conhecido como autoespiritismo ou espiritismo ortodoxo, né? Sabendo que a palavra ortodoxo, né, fala de crença correta. O espiritismo profissional se manifesta como uma sociedade, ou seja, uma sociedade secreta, né? Mais ou menos por aí. Como exemplo, temos a LBV, Legião da Boa Vontade, fundada e presidida por vários anos pelo já falecido Alziro Zarzur. Essa classe de espiritismo tem sido conhecida também como ecletismo. Opa! Às vezes você ouve alguém dizer assim, você é meio eclético, né? Mas que negócio é esse? Então vamos ver aí, ó. Ecletismo é uma abordagem filosófica ou espiritual que combina elementos de diversas, né, doutrinas, sistemas ou tradições para formar um pensamento único e coerente. Vamos trocar em miúdos isso aí? Sabe aquela pessoa que diz assim, vamos pegar tudo que é de bom dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, dos budistas, dos islâmicos, vamos trazer tudo isso de bom e vamos fazer uma mistura, né? E formar um pensamento coerente dentro das coisas boas que cada uma das religiões oferece. É uma espécie de sincretismo elitizado, vamos dizer assim. Então, olha só. Então, em vez de seguir uma única linha de crença, o eclético ele seleciona aspectos que considera verdadeiros ou úteis de diferentes fontes, como religiões, filosofias e práticas culturais. Vou dar um exemplo aí, ó. Um eclético pode adotar a meditação do budismo, a ideia de reencarnação do espiritismo e os valores éticos do espiritismo. Ele junta tudo e forma aquilo que ele acredita, né, que ser a verdade, ser a realidade. Deu para ficar bem claro, né? O objetivo, criar uma visão de mundo ampla, flexível e inclusiva. A ideia parece até que bonita, até que boa, mas a grande questão, né, quando você vai pesar isso mediante ao cristianismo, não tem como, né? É por isso que muitas pessoas odeiam os cristãos, né, por conta desse exclusivismo, né? Que exclusivismo? Só existe um Deus e só existe um Salvador. Só existe um caminho para o aperfeiçoamento moral. Só existe um caminho para o céu. E esse caminho é Jesus Cristo. Então, né, o eclético ele vai bater de frente com o cristão, né? Porque o cristão ele é exclusivista, né? Opa, adoração só Deus. Acabou, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essas são diferenças, né, que ocorrem entre os ecléticos e nós cristãos.
Bom, temos aí o esoterismo, né? É uma forma também considerada espiritualista. O esoterismo refere-se a doutrinas e práticas espirituais consideradas ocultas ou acessíveis apenas a um grupo restrito de pessoas, os iniciados, né? Aí nós olhamos lá para o primeiro século, nós vemos a base do esoterismo lá no gnosticismo, porque o gnosticismo também apresentava esse tipo de pensamento, que eram práticas consideradas ocultas, um conhecimento superior acessível só àqueles que eram iniciados. Então, o esoterismo é basicamente uma continuação ou um desenvolvimento moderno do gnosticismo. Ele se concentra no conhecimento profundo e simbólico sobre o universo, a existência e o autoconhecimento. As características principais do esoterismo estão aí, ó, uso de símbolos, rituais e textos secretos que só os iniciados, né, conseguem obter ou ter acesso. Busca por verdades ocultas e espirituais. Esse é um grande perigo dentro das religiões, até dentro do cristianismo. É quando nós começamos a querer encontrar coisas ocultas, né? A pessoa pega vou pôr o cristianismo aqui agora em pauta. Pega um texto da Bíblia e diz, ó, tem coisas ocultas, né? Entra na chamada, dentro do judaísmo, na cabala, né? Opa, o texto está aqui, tem coisas ocultas, nas letras ocultam mensagens, né? Nas letras, nisso, naquilo, tá? E essas questões é meio perigoso, né? Principalmente para nós cristãos, ver a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, né? Então nós temos que tomar cuidado quando começa a se buscar, né, coisas ocultas, verdades ocultas, né? E é isso que o esoterismo tem, né? Aproveita-se essa tendência humana para coisas ocultas e acaba querendo também trazer isso aí, né, para uma vida ritual, para uma vida religiosa. Então, ó, a inclusão de práticas como astrologia, numerologia, alquimia e meditação fazem parte também do processo do esoterismo, dessas práticas esotéricas. O objetivo, né, a transformação espiritual e o entendimento dos mistérios dos cosmos, né? Então, veja que sempre dentro da religião o aspecto oculto, misterioso, místico, ele está sempre fazendo parte, né? No cristianismo também. Só que o cristianismo, ele tem um Deus que se revela claramente, um Deus que aponta as verdades como o pecado, a necessidade do perdão, o caminho para se chegar a Deus, são muito claros, né? Nessas religiões, eles enfatizam os lados ocultos e místicos, né? E a partir daí, irmão, se cria muita coisa que às vezes é muito sem, vou dizer como a garotada diz hoje, muito sem noção. Não assim fazendo uma crítica para denegrir, né? Mas é um aspecto que eu, como teólogo, tendo uma visão da palavra de Deus, né? Eu digo que é uma coisa que acaba se tornando sem noção. Bom, temos aí o teosofismo, né? O teosofismo ou a teosofia é um movimento espiritual fundado por Helena Blavatsky, né, no século XIX, que combina filosofias orientais e ocidentais. Ele enfatiza a busca pela sabedoria divina, né? Teosofia significa sabedoria de Deus, né? Theos, né? E propõe compreender as leis espirituais que governam o universo. Então, o teosofismo já parte de um princípio que quer ser mais aprofundado no conhecimento das leis que governam o universo. As características principais são estudo das leis universais, como o karma, né? Lembra do karma?
O karma é aquilo que você leva de uma vida para outra. Por exemplo, se você foi bonzinho nessa vida, se você fez o que era bom, moralmente, espiritualmente, materialmente, você leva esse karma para sua outra reencarnação. Aí na outra reencarnação você vai estar mais aperfeiçoado, né? E aí vai alcançar melhor ainda, uma vida melhor ainda, até que chega um momento que você alcança a plenitude. Então, essa é uma das características do teosofismo. Bom, a integração de elementos do hinduísmo, budismo e misticismo cristão, né? Ele envolve essas, integra, né? Ou seja, integra elementos do hinduísmo, do budismo, do misticismo cristão, que é aquela questão da oração, a crença nos milagres, etc, etc. Defesa de uma fraternidade universal sem distinções de raça, credo ou nacionalidade. Veja que o que eles defendem é até uma ideia bonita, né? Formidável. Olha aí, fraternidade universal sem distinções de raça, credo ou nacionalidade. É um discurso bonito, né? Nossa, paz mundial, todo mundo, né? Aponta até para aquilo que a Bíblia descreve, né, do anticristo, né? Vai chegar estabelecendo uma paz mundial, uma única crença, uma única moeda, mas isso é utopia, né? Ele tornar esse universo fraternal, sem distinções de raça e credo, somente quando todos se curvarem diante do Deus Todo-Poderoso, o Jeová, o Deus Eterno, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí sim eu acredito que possa haver isso, mas sem o Deus dos cristãos, isso é impossível. Bom, o objetivo do teosofismo é promover a evolução espiritual e a compreensão da unidade entre o divino e a humanidade. Então veja que sempre as religiões elas buscam esse aspecto transcendental, ou seja, sempre o contato com o divino, o contato com o mundo, além do mundo que vivemos. E isso é algo que, como eu disse no início, Deus colocou a eternidade no homem. A eternidade revela o lado espiritual da pessoa. Então todo mundo tem esse lado. Todo ser humano tem a tendência de buscar crer em algo. Se alguém disser para você, sou ateu, você vai falar, não, você não é ateu. Ateu não existe. Porque ser ateu é estar acreditando que não acredita em nada. Então você já está tendo uma religião própria. Então o teosofismo tem essas características e é um discurso bonito, mas não condiz com a verdade das Escrituras. Agora nós vamos ver um pouquinho, depois que nós vimos aí as divisões, né, as formas de espiritismo que nós temos, nós vamos enfatizar um pouquinho o espiritismo kardecista, né, que desenvolvido por Allan Kardec e divulgado muito aqui no Brasil, principalmente por Chico Xavier. Bom, crença sobre Jesus. Veja bem, os espíritas negam a divindade de Jesus, não reconhecem a sua singularidade, dizem que seus milagres registrados na Bíblia são explicados pelos espíritas como fenômenos mediúnicos. A refutação bíblica é clara. A Bíblia atesta, né, que em inúmeras passagens que Jesus é igual a Deus. Vou ler só uma dessas, tá? E você, né, como um bom estudioso, vai ler as outras. Para o nosso vídeo, para a nossa aula não ficar muito extensa, porque é gravada, mas você leia aí na sua casa os outros, né, as outras referências para você, quando um dia for discutir que eu digo, é um diálogo com alguém
né, que pensa de forma diferente, você ter base para escriturística para apresentar a pessoa. Então veja só, né, um dos textos clássicos, né, que apresenta como Jesus é igual a Deus. Olha aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, veja que João, né, o apóstolo João, ele é diferente, né, na sua abordagem inicial, diferente de Mateus, de Lucas, por exemplo, que começam, né, falam da genealogia de Jesus, ou seja, apresentam a origem histórica, humana de Jesus. João, ele já apresenta a origem eterna. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E sabemos que Deus, ele não tem início de dias, nem fim de dias, porque ele é eterno. De eternidade a eternidade, ele é Deus. É lógico que nós, né, como eu já falei em outras aulas, nós temos um princípio de dias, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, no sexto dia criou o homem. Então nós temos um princípio. A nossa história se limita até a criação do universo, da terra, e o sexto dia da criação de Deus cria o ser humano. Agora, Deus é antes disso. E também é. Então, quer dizer, Deus é eterno. E Jesus é eterno. Então, Jesus, ele é Deus, ele é divino, né? E isso nós não podemos aceitar. E já os espíritas não aceitam. Bom, vamos lá. Crença sobre salvação. Olha outra coisa importante aí. Os espíritas não consideram os efeitos da redenção mediante a morte de Jesus. Por quê? Primeiro, porque eles não creem em pecado. Eles não creem na queda do homem, né? Eles creem que a vida humana é uma sucessão de reencarnação até o aperfeiçoamento. Então, se eu vou ficar reencarnando até chegar a um estado de perfeição moral, né, de ser, então para que eu preciso de salvação? Né? Então não existe pecado. Então eles não vão nunca aceitar os efeitos da redenção, ou seja, que Jesus morreu pelo pecado da humanidade, né? Pelo pecado, pelo meu pecado, pelo teu pecado. Bom, então eles argumentam que nem mesmo Deus é capaz de salvar alguém, mas que cada indivíduo deve se esforçar por si mesmo, né? Afirma então que fora a caridade não há salvação. Então, como é de encarnação em encarnação, como que eu vou melhorar de encarnação em encarnação? Fazendo caridade, sendo bom, sendo honesto, tendo uma vida moral decente. Então, para isso, na doutrina espírita já é o suficiente para você evoluir. A salvação, como entendem, é um processo de aperfeiçoamento em várias reencarnações e, no fim, ir para a dimensão mais evoluída. Bom, no Antigo Testamento, a ideia de salvação estava circunscrita à eleição divina do povo de Israel, né? Ou seja, quando... Vamos ver um texto aqui para me poder esclarecer melhor para você. Olha, Êxodo 14, 33. Vamos lá. Êxodo 14, peraí, 14, não é 33, não, está errada essa referência, me perdoe, viu? Na hora de digitar, tá aqui, ó. 30. Aqui, quando os egípcios, eles perecem no mar. E assim o Senhor salvou, ali não é 33, é 30, tá, irmãos? Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, assim como Deus livrou, né, Israel
do Egito e depois livrou Israel do exército egípcio. Isso é uma prefiguração da salvação de Deus para o ser humano através de Cristo, né? Deus usou ali, né, o Moisés para estender a vara, né? Então, essa ideia de salvação já é circunscrita nessas passagens e em todo o Antigo Testamento, das várias vezes que Deus, né, salvou e livrou o seu povo de Israel, né, de serem destruídos. Então, a ideia de redenção já começa na própria história do povo de Israel. E é interessante que até mesmo bem antes da existência do povo de Israel, quando lá no próprio Éden, Deus, quando dá o juízo, ele diz lá, olha, vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Então, o que engloba essa questão da salvação para nós, né? Houve o pecado, houve a queda, né? E com a queda veio a necessidade de reconciliação. O homem em si próprio não tem condições de se auto-justificar diante de Deus, mas Deus proveu através de seu Filho a salvação do homem, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. E isso, aos espíritas, é algo assim que não bate, né? No Novo Testamento, o bem-estar físico e espiritual, o perdão dos pecados, o dom da vida eterna, a adoção como filhos de Deus, desculpa, tá, Deus minúsculo ainda, e o dom do Espírito Santo, né? Todos esses temas, eles são desenvolvidos em todo o Novo Testamento, como está nessas passagens aí que você pode ver, né? Ou seja, o bem-estar físico e espiritual, né, depende do quê? De uma ação direta de Deus, da nossa comunhão com Deus, do perdão dos nossos pecados, né? Ou seja, o dom da vida eterna, né, vem através de Cristo, do conhecimento de Deus e da sua palavra. Então, enquanto a salvação exclusivamente para os espíritas é evoluções e encarnações, para nós não. Para nós a salvação é Cristo. Morreu com Cristo, né, fiel à palavra, fiel a Deus, está salvo. Morreu sem Cristo, está condenado. E é essa mensagem que causa impacto nessas pessoas, porque eles ficam enfurecidos ao nós dizer que nós somos filhos de Deus e vamos para o céu, e quem não tem Cristo não vai. E isso aí, né, o inimigo aproveita para fazer com que eles se sintam, né, enraizados numa controvérsia conosco, né? Quem é você para dizer que está salvo? Né? Mas essa é a nossa crença e não tem como, e a palavra de Deus é muito clara nesses aspectos. Bom, como eu disse desde o início dessa aula, quando começamos a falar do Espiritismo, a crença na reencarnação. Então, o Espiritismo kardecista defende, né, de unhas e dentes, que a reencarnação é um processo contínuo de evolução espiritual, onde a alma retorna à vida em diferentes corpos para expiar os erros do passado, né, que é os karmas que vai levando, e progredir moralmente. Essa doutrina é central no pensamento espírita e fundamenta-se na ideia de justiça divina e aprendizado progressivo. Então, em todas essas linhas de espiritismo, essa vai ser sempre a base, a reencarnação, e podemos incluir aí, não está incluído, mas a possibilidade de falar com os espíritos desencarnados. A refutação bíblica é clara, que eu já até citei, né? Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, isso refuta diretamente a possibilidade de múltiplas vidas terrenas. Além disso, a salvação na Bíblia é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, como está lá em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então,
né? A refutação bíblica é clara. E eu quero dizer para você, meus queridos, leiam o livro, né? Aqui nós tivemos apenas alguns slides, né, para dar uma pincelada, uma clareada na ideia. Marque as suas dúvidas, mande para mim as suas dúvidas e leiam o livro. É fundamental que vocês leiam o livro, né? Só a aula gravada, principalmente que nós estamos fazendo essas aulas gravadas, né? É importante você assistir, se você tem que assistir, mas não deixe de ler os livros e fazer suas pesquisas também, porque um teólogo, ele é um pesquisador também, né? O teólogo, ele não é uma pessoa que se engessa dentro de uma doutrina e fica ali engessadinho, fechadinho, não é isso, né? Um teólogo, ele é um pensador, ele tem a sua fé, as suas convicções próprias, tá? Que é a base, mas ele é um pesquisador, ele é alguém que, né, está sempre pesquisando, lendo, conhecendo, né? Porque é assim que um teólogo ele tem que exercer, né, a sua função como teólogo. Para quê? Para dar respostas atuais para o tempo atual, né? Então a teologia não é uma coisa engessada. O fulano falou isso lá há 50 anos atrás, ele falou, ainda cabe ao nosso contexto? Cabe. Assim não cabe, então tem que dar uma resposta bíblica, mas uma resposta contemporânea. Então é importante a gente ter sempre essa dimensão, né? Não se estuda teologia para ficar engessado dentro da nossa denominação. Não é isso, você tem que ir além, né? Como eu disse, guardando os seus princípios, a sua forma, mas indo sempre além na compreensão do mundo que está ao nosso redor, porque é nós que temos que dar as respostas para as situações contemporâneas do nosso tempo, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Então, para terminar aqui o nosso último slide, a crença em Deus e na ressurreição de Jesus Cristo. O cristianismo afirma a existência de um Deus único, criador e soberano. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento central na fé cristã, evidenciando a vitória sobre o pecado e a morte, como registrado em 1 Coríntios 15:14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de vida eterna para todos os que creem, como está lá em João 11, 25 e 26. Aquele que crê no Filho tem a vida, mas quem não crê está condenado. Contraste: enquanto a reencarnação sugere múltiplas oportunidades para alcançar a perfeição, a Bíblia ensina que a vida eterna é única e que, após a morte, há o julgamento, como na parábola lá do rico e Lázaro. Lá está muito claro, né? Um morreu, foi para o seio de Abraão, o outro morreu, foi para o inferno. E lá do inferno ele estava ciente, pediu para o Abraão mandar até alguém na casa dele avisar para ele não ir para os irmãos não ir para um lugar de tormento. Essa passagem bíblica, leia com bastante atenção, mas ela refuta totalmente a ideia espírita, né, de reencarnação principalmente. E ela aponta para a grande verdade, né? A escolha do que vai ser depois da morte é agora sim, né? Mas é agora como? Decidindo pela salvação em Cristo Jesus, porque depois que morreu não tem mais jeito de voltar para consertar as coisas. Bom, a esperança cristã está na ressurreição e na promessa de um novo céu, de uma nova terra, como está lá em Apocalipse 21, de 1 a 4, não em retornos sucessivos à existência terrena. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, que vocês tenham aí um abençoado fim de ano, né? À medida do possível, né? Estudem, releiam as disciplinas que foram ministradas durante todo este ano presencial. E se Deus quiser, Jesus não vier buscar a igreja coletivamente, ou não levar eu ou algum de vocês, né? Porque a senha pode chegar a qualquer momento, que nós possamos em 2025 estarmos juntos estudando. 2025 vai ser o ano da formatura, vai se preparando aí, vai estudando, e eu tenho certeza que vai ser bênção
na sua vida o conhecimento e a prática da teologia. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até mais. Qualquer coisa, temos aí nosso grupo do WhatsApp, manda lá um WhatsApp e a gente vai conversando, esclarecendo as dúvidas. Fica na paz do Senhor e até a próxima.